Estrelas cadentes. Uma noite mágica onde duas pessoas fazem o mesmo pedido. Numa noite estrelada onde as estrelas brilhavam e parecia querer despertar os amantes. Ao se encontrarem no dia seguinte, duas pessoas sentem uma conexão inexplicável, como se tivessem sido unidos por algo cósmico. Capítulo 1. A Noite dos Desejos. Eu sempre gostei de noites estreladas. Há algo nelas que me faz sentir pequena, como se o universo lá fora fosse muito maior do que os problemas que eu carrego. Hoje, no entanto, a sensação era diferente. Era como se o céu tivesse um peso a mais, como se cada estrela estivesse sussurrando um segredo que eu precisava descobrir. Eu me sentei na varanda, envolta em um cobertor, observando o céu. Lá no alto, o mundo parecia em paz, mesmo que o meu estivesse de cabeça para baixo. Foi então que aconteceu. Uma estrela cadente atravessou o céu, brilhando por apenas 1 segundo. Eu sabia o que fazer. Como alguém que cresceu ouvindo histórias sobre desejos feitos às estrelas, não perdi tempo. Fechei os olhos e, sem pensar demais, pedi aquilo que mais desejava: encontrar alguém que me entendesse. Alguém que pudesse ser a minha companhia em meio a esse caos que chamamos de vida. Abri os olhos devagar, esperando que algo mágico acontecesse, embora soubesse, no fundo, que eram apenas superstições. Ainda assim, por um breve momento, eu senti diferente. Não era apenas esperança. Era como se, ao fazer aquele pedido, o universo tivesse escutado. As estrelas continuavam piscando lá em cima, como se estivessem se comunicando entre si. Fiquei mais um tempo lá fora, absorvendo o silêncio, pensando em como seria se aquele desejo se realizasse. Eu já havia tido amores no passado, mas nada que parecesse verdadeiramente profundo. Havia sempre uma desconexão, uma parte de mim que ficava à margem, observando de fora. Talvez fosse isso que eu queria mudar. Queria sentir que fazia parte de algo, como se o destino estivesse me conduzindo até alguém. Isso faz algum sentido? Ri de mim mesma, achando tudo um tanto ridículo. Fazer um pedido a uma estrela cadente parecia uma solução mágica demais para problemas tão reais. Mas o pensamento continuava a rondar. Fechei os olhos de novo, desta vez apenas para apreciar a leve brisa que passava, e tentei afastar qualquer expectativa. Foi então que outra estrela cortou o céu, e dessa vez uma sensação mais forte me atravessou, como se houvesse algo, ou alguém, em outro lugar fazendo o mesmo pedido. Sacudi a cabeça, espantando a ideia absurda, mas mesmo depois de me recolher e ir para a cama, não consegui me livrar daquela sensação. Enquanto eu tentava pegar no sono, me perguntei quem mais, no mundo, poderia estar olhando para o céu naquela exata noite. Quantas outras pessoas estavam ali, em silêncio, desejando algo? E se fosse verdade, quem teria feito o mesmo pedido que eu? De manhã, o sentimento ainda estava lá, escondido atrás da rotina de sempre. Preparei meu café e olhei pela janela, vendo o mundo despertar como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, algo estava diferente. Eu não sabia ao certo o que era, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que algo estava por vir. Algo maior que eu. Peguei minha bolsa e saí de casa, pronta para enfrentar mais um dia comum. Mas a verdade era que, no fundo, eu sabia que aquele desejo ainda estava ecoando em algum lugar. Eu só não tinha ideia de como, ou quando, o universo responderia. Capítulo 2. O encontro inesperado. Era uma manhã como qualquer outra. O sol estava brilhando, mas sem aquele calor opressor dos dias de verão. O ar tinha uma suavidade que fazia as ruas parecerem mais convidativas. Enquanto caminhava até a cafeteria do bairro, minha mente ainda pairava na noite anterior, nas estrelas cadentes e no pedido que fiz. Parecia bobo, mas eu não conseguia parar de pensar naquilo. E de algum jeito, sentia que algo havia mudado dentro de mim. Entrei na cafeteria e fui recebida pelo aroma acolhedor de café fresco, misturado com o doce cheiro de croissants recém-saídos do forno. Era um dos meus lugares favoritos para passar um tempo em paz. Eu não tinha muitos compromissos naquela manhã, então resolvi me permitir alguns minutos de relaxamento antes de começar o dia. Pedi um cappuccino e escolhi uma mesa perto da janela, de onde eu podia observar o movimento das pessoas lá fora. Enquanto aguardava meu pedido, me perdi em pensamentos.
olhando as folhas das árvores balançando suavemente ao vento. De repente, ouvi o sino da porta tocar quando mais alguém entrou. Não era nada fora do comum. Afinal, a cafeteria sempre estava cheia de pessoas indo e vindo. Mas por algum motivo, senti uma presença. Aquela sensação estranha, como se eu tivesse que prestar atenção. Não olhei imediatamente, mas a curiosidade começou a crescer dentro de mim. Meu cappuccino chegou, e eu comecei a mexer o açúcar distraidamente, tentando ignorar aquela inquietação sem motivo aparente. No entanto, algo me fez levantar o olhar, e lá estava ele. Um rapaz parado no balcão, de costas para mim, fazendo seu pedido. Algo nele me chamou a atenção, mas não sabia dizer o quê. Talvez fosse o jeito como ele parecia tão à vontade naquele ambiente, como se fosse parte daquele lugar há muito tempo. Assim que ele pegou sua bebida, se virou em direção às mesas e nossos olhares se encontraram. Foi rápido, apenas um segundo, mas eu senti alguma coisa. Como se o ar ao nosso redor tivesse mudado. Ele hesitou por um momento, como se também tivesse percebido, antes de desviar o olhar e seguir para uma mesa do outro lado da cafeteria. Continuei ali, tentando me concentrar no meu café, mas era como se houvesse um ímã invisível entre nós. Não conseguia evitar. A cada vez que eu levantava os olhos, ele também estava olhando, mas logo desviava, como se estivesse tentando esconder que estava fazendo o mesmo que eu. Aquela troca de olhares era estranha, quase desconcertante. Eu não o conhecia, nunca o tinha visto antes, e ainda assim havia algo familiar nele, como se eu já tivesse cruzado com ele em algum outro lugar. Ou talvez, em algum outro tempo. Tomei um gole do meu cappuccino, tentando espantar esses pensamentos. Era ridículo. Não tinha nada de especial acontecendo. Era apenas uma coincidência, certo? Mas mesmo que eu tentasse racionalizar, uma parte de mim sabia que não era tão simples assim. Aquela conexão que eu sentia com ele era inegável. Ele também parecia inquieto. Mexia na xícara, olhava para fora da janela e de vez em quando voltava a me encarar rapidamente. O clima entre nós se tornou quase palpável, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém tivesse coragem de dar o primeiro passo. Eu podia sentir o calor subir no meu rosto. Não era algo que acontecia comigo normalmente. Essa sensação de estar tão ciente de alguém que eu nem conhecia. Depois de alguns minutos, ele se levantou, deixando algumas moedas na mesa para pagar a conta. Fiquei surpresa com o quanto me senti desapontada, como se algo estivesse sendo interrompido antes mesmo de começar. Ele se dirigiu à porta e eu pensei que fosse o fim. Porém, antes de sair, ele parou por um segundo, olhou para trás e, por fim, caminhou até minha mesa. Meu coração disparou. Não sabia o que esperar, e por um momento pensei que talvez ele estivesse vindo apenas para pegar algo que tinha esquecido, mas então ele parou ao meu lado. "Oi", disse ele com um sorriso meio nervoso. "Desculpa se isso parecer estranho, mas eu juro que te conheço de algum lugar." Eu ri, tentando aliviar o nervosismo. "Talvez nos esbarramos por aí?" Sugeri, mas no fundo sabia que não era isso. Havia algo mais. Ele coçou a nuca, claramente sem jeito. "Pode ser. Sinto que já te vi antes, só não sei onde." Houve um silêncio entre nós, mas não era desconfortável. Pelo contrário, parecia que palavras não eram necessárias para explicar o que estávamos sentindo. Então, ele se apresentou e eu fiz o mesmo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Acho que vou te ver por aí", ele disse antes de sair, lançando-me um último sorriso antes de desaparecer pela porta. Fiquei ali, sozinha com meu cappuccino e meu coração acelerado. O que foi aquilo? Quem era ele? E por que senti como se estivéssemos conectados de alguma maneira, como se o destino tivesse planejado aquele encontro? As estrelas da noite anterior voltaram à minha mente. Meu desejo e aquela sensação de que alguém, em algum lugar, tinha feito o mesmo pedido. Capítulo 3. Coincidências ou destino? Depois daquele encontro inesperado na cafeteria, algo dentro de mim mudou. Não conseguia tirar aquele rapaz da cabeça. Parecia uma loucura. Eu mal o conhecia. Trocamos poucas palavras, mas a sensação de que havia algo mais naquela interação me perseguia. Passei o resto do dia pensando na coincidência de nos encontrarmos daquela maneira, como se o universo estivesse tentando me dizer alguma coisa. Voltei à rotina,
mas com uma nova energia, uma espécie de curiosidade que não conseguia ignorar. No fundo, eu esperava vê-lo novamente, mesmo sabendo que numa cidade como a nossa isso era improvável. Mas as coincidências pareciam estar trabalhando a favor de algo maior do que eu podia compreender. Alguns dias depois, quando a memória dele já começava a desbotar nos meus pensamentos, decidi dar uma volta pelo parque. Era um daqueles dias perfeitos. O céu azul sem nuvens, uma leve brisa carregando o cheiro das flores. Enquanto caminhava entre as árvores, me perdi em meus próprios devaneios, absorvendo a tranquilidade do momento. Mas foi nesse instante, quando menos esperava, que o vi de novo. Ele estava sentado em um banco, lendo um livro, tão imerso que parecia não perceber o que acontecia ao seu redor. Por um segundo pensei em passar reto. O que eu iria dizer? Que parecia destino nos encontrar de novo. Isso soaria loucura. Mas então, ele levantou o olhar e me viu. E mais uma vez, senti aquela estranha conexão. Dessa vez, ele não hesitou. Sorriu e fez um gesto, me convidando a me sentar ao seu lado. Parece que o universo está brincando com a gente, ele disse, com aquele mesmo sorriso meio nervoso que tinha na cafeteria. Eu ri, tentando esconder o quanto aquela situação me deixava desconcertada. Ou talvez o universo esteja tentando nos dizer alguma coisa. Sentar ao lado dele parecia a coisa mais natural do mundo. Conversamos sobre coisas triviais, o clima, os livros que gostávamos, os lugares que costumávamos frequentar. E no meio dessa conversa comecei a perceber algo estranho. Nossas vidas estavam cheias de coincidências. Descobrimos que crescemos no mesmo bairro, que frequentávamos a mesma escola por um curto período de tempo e até que conhecíamos algumas das mesmas pessoas, embora nunca tivéssemos nos cruzado antes. Era como se nossos caminhos tivessem se tocado várias vezes ao longo dos anos, mas sempre nos desencontrando no último momento. Você acredita em destino? Ele me perguntou de repente, seus olhos fixos nos meus, como se aquela pergunta fosse muito mais profunda do que parecia. Eu hesitei. Nunca tinha pensado muito sobre isso, mas, naquele momento, tudo parecia se alinhar de uma maneira estranha. Não sei, respondi, com sinceridade. Mas, com todas essas coincidências, fica difícil não acreditar, não é? Ele assentiu, parecendo refletir sobre minhas palavras. O silêncio que se seguiu foi confortável, quase íntimo. Eu me peguei pensando nas estrelas cadentes daquela noite, no desejo que fiz. Será que era possível que ele também tivesse feito o mesmo pedido? Será que aquilo que eu estava sentindo era mais do que apenas uma série de encontros fortuitos? Passamos horas ali, conversando sobre tudo e nada. A tarde virou crepúsculo e ainda estávamos no mesmo banco, como se o tempo tivesse perdido o sentido. E quanto mais eu o conhecia, mais aquela sensação de familiaridade crescia dentro de mim. Era como se eu já o conhecesse há muito tempo, mesmo que isso não fosse verdade. Antes de nos despedirmos, ele sugeriu que nos encontrássemos novamente, o que me surpreendeu. Não porque eu não quisesse, mas porque ele parecia tão certo de que deveríamos continuar nos vendo. Havia uma confiança nele, como se soubesse que algo maior nos conectava. E se não for só coincidência? Ele perguntou, um sorriso no canto dos lábios. Eu sorri de volta, sem saber o que responder. A verdade é que eu não sabia o que aquilo significava, mas estava disposta a descobrir. Quando me levantei para ir embora, senti um calor estranho no peito. Talvez fosse destino, talvez não, mas uma coisa era certa. De alguma forma, nossos caminhos estavam entrelaçados, e eu não podia simplesmente ignorar isso. O que quer que fosse, eu estava curiosa para ver onde aquilo nos levaria. Enquanto caminhava de volta para casa, olhei para o céu. Não havia estrelas cadentes naquela noite, mas eu já não precisava de uma. Algo dentro de mim me dizia que o universo já estava conspirando a nosso favor. Capítulo 4. Entrelaçados pelo invisível. Eu sabia que havia algo mais em jogo, algo que não conseguia explicar. As coincidências se acumulavam, e cada vez mais eu sentia que havia uma força maior nos empurrando um para o outro. Era como se estivéssemos conectados por fios invisíveis que se esticavam e encolhiam, nos aproximando de formas inesperadas. E mesmo com essa sensação estranha, eu não conseguia deixar de me sentir curiosa e, de certa forma, animada. A verdade é que, desde o momento em que nos reencontramos no parque, eu sabia que algo estava prestes a mudar.
Não só a minha vida, mas a dele também. Era uma espécie de certeza silenciosa que eu carregava, sem saber muito bem o que significava. Dias se passaram e, como combinado, marcamos um novo encontro. Eu não sabia ao certo o que esperar, mas enquanto me preparava, algo me dizia que esse encontro seria diferente dos outros. Acordei mais cedo, uma ansiedade leve percorrendo meu corpo. Mas dessa vez havia algo mais, uma antecipação que eu não conseguia nomear. Nos encontramos em uma pequena praça no centro da cidade, cercada por árvores antigas que lançavam sombras suaves no chão. Ele já estava lá quando cheguei, encostado em um dos bancos, distraído com seu celular. Quando me viu, sorriu de um jeito que fez meu coração dar um pequeno salto. E não era só porque ele tinha aquele sorriso fácil e simpático. Era como se eu estivesse vendo alguém que sempre fez parte da minha vida, mesmo que de forma invisível. Sentei-me ao lado dele e logo começamos a conversar. Mas desta vez, a conversa foi diferente. Não eram mais os tópicos leves e superficiais sobre gostos e rotinas. Ele me olhou de um jeito profundo e perguntou: "Você já se perguntou como a gente chegou até aqui?" Aquilo me pegou de surpresa. Mas a verdade é que eu já tinha me perguntado isso várias vezes desde que nos conhecemos. No entanto, ouvir ele verbalizar exatamente o que eu vinha pensando me deixou ainda mais intrigada. "Sim, mais do que gostaria de admitir", respondi, rindo um pouco nervosa. "Eu fico pensando, e se não fosse só coincidência? E se tudo isso, esses encontros, fossem parte de algo maior? Como se estivéssemos predestinados a nos encontrar, não importa quantas vezes a gente tenha se desencontrado antes." Aquela ideia soava ao mesmo tempo romântica e absurda, mas algo dentro de mim ressoava com isso, como se, de alguma forma, eu já soubesse a resposta. O destino, uma palavra que sempre me pareceu distante e quase fantasiosa, agora fazia mais sentido do que nunca. "Talvez seja exatamente isso", disse eu, deixando as palavras escaparem antes que pudesse ponderar. Ele sorriu, um sorriso que parecia entender mais do que eu conseguia expressar. E ali, naquela troca de olhares, senti a profundidade da nossa conexão crescendo, se enraizando. Passamos o resto da tarde andando pela cidade, conversando sobre tudo e nada, mas com a sensação de que estávamos apenas começando a desvendar o mistério que nos cercava. Ele me contou sobre uma vez, quando era criança, que foi a uma festa de aniversário e achou ter visto alguém conhecido. Uma garotinha que, por algum motivo, ele tinha certeza que já conhecia. Só que ela desapareceu antes que ele pudesse perguntar quem era. "Eu juro que, às vezes, acho que você era aquela garota", ele disse, meio brincando, meio sério. Eu ri, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim não pôde deixar de pensar: e se fosse verdade? Conforme a tarde avançava, cada vez mais eu me perguntava o que aquilo tudo significava. Era realmente possível que estivéssemos conectados há mais tempo do que imaginávamos? Ou será que minha mente estava procurando significado onde não havia nada além de simples coincidências? Decidimos parar em uma pequena livraria no caminho. Ele tinha falado que adorava ler, e eu também, então parecia o lugar perfeito para continuar nossa conversa. Entramos e o cheiro de livros antigos misturado ao ar fresco me envolveu. As prateleiras eram altas, e a luz que entrava pelas janelas criava um ambiente quase mágico. Enquanto ele se perdia em uma sessão de romances clássicos, meus olhos caíram sobre um livro de capa azul, velho e desgastado. O título me chamou a atenção: Entrelaçados pelo Destino. Era uma história sobre duas pessoas que, através de vidas passadas, estavam sempre destinadas a se encontrar, não importando o tempo ou o lugar. Puxei o livro da prateleira e, ao abri-lo, uma página desdobrou-se, revelando uma dedicatória antiga: "Para aqueles que acreditam que o amor é escrito nas estrelas." Olhei para ele, que agora folheava um livro do outro lado da loja, e não pude evitar o arrepio que percorreu minha espinha. Seria possível que estivéssemos vivendo algo parecido? As coincidências, os encontros. Estávamos mesmo sendo guiados por algo maior do que nós dois? Quando saímos da livraria, o céu já começava a se tingir de laranja, e eu não conseguia deixar de pensar naquilo que li. Talvez, só talvez, estivéssemos realmente ligados por algo mais profundo, algo que ainda estávamos apenas começando a entender. Enquanto ele caminhava ao meu lado, senti que, independentemente de para onde o destino nos levasse, eu estava pronta para descobrir. Capítulo 5. Sinais nas estrelas. Acordei no dia seguinte com a mente ainda mergulhada nos acontecimentos das últimas semanas. As conversas que tive com ele,
o jeito que cada nova descoberta parecia nos aproximar mais, e a sensação inquietante de que estávamos nos movendo em direção a algo inevitável. A ideia de destino, que antes me parecia absurda, agora era quase palpável, como se estivéssemos seguindo um caminho que já estava traçado. Enquanto tomava meu café da manhã, olhei pela janela e vi o céu azul, sem nuvens, iluminado pelo sol suave de outono. A luz dourada parecia brincar com as folhas que caíam das árvores, e por um momento pensei nas estrelas, naquela noite em que tudo começou. O pedido que fiz. Será que ele também havia feito um pedido naquela mesma noite? A coincidência era tão estranha que parecia impossível ignorar. Decidi que precisava saber mais. Eu não podia deixar essas coincidências passarem despercebidas. Se havia algo maior nos guiando, eu precisava entender o que era. E para isso, precisava fazer perguntas que eu não tinha feito até agora. Marquei um novo encontro com ele no mesmo café onde nos conhecemos. Quando cheguei, ele já estava lá, esperando com seu café nas mãos e aquele sorriso fácil no rosto. Havia algo nele que sempre me fazia sentir à vontade, como se estivéssemos conversando há anos. No entanto, ao mesmo tempo, existia essa constante sensação de mistério, como se ainda houvesse algo não dito entre nós. Sentei-me e, depois de alguns minutos de conversa leve, decidi que não podia mais adiar. Eu preciso te perguntar uma coisa. Comecei, meu tom mais sério do que o normal. Naquela noite, na noite em que você disse que viu as estrelas cadentes, você fez algum pedido? Ele pareceu surpreso com a pergunta, mas não demorou a responder. Sim, fiz. Por que a pergunta? Meu coração acelerou. Era isso. Ele também fez um pedido. A conexão entre nós não era só fruto da minha imaginação. E respirei fundo. O que você pediu? Ele hesitou por um momento, seu olhar fixo no meu, como se estivesse tentando decidir se deveria ou não me contar. Finalmente, com um sorriso tímido, ele disse: pedi para encontrar alguém que me entendesse, alguém com quem eu sentisse uma conexão verdadeira, alguém especial. Fiquei em silêncio por um instante, processando o que ele acabara de dizer. O choque percorreu meu corpo de uma forma que eu não esperava. Não era possível que tivéssemos feito o mesmo pedido naquela mesma noite. Mas, ao mesmo tempo, parecia que tudo fazia sentido. A força que nos unia, as coincidências, elas não eram aleatórias. Elas eram o resultado de algo maior. Você está brincando, certo? Perguntei com um meio sorriso, tentando disfarçar a incredulidade que sentia. Não. Por quê? Ele parecia genuinamente curioso agora, e percebi que era o momento de contar a minha parte da história. Respirei fundo e continuei. Naquela mesma noite, eu também fiz um pedido, e foi quase a mesma coisa. Pedi para encontrar alguém com quem tivesse uma conexão forte, que me fizesse sentir como se algo no universo estivesse certo, como se estivéssemos destinados a nos encontrar. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ele me olhou por um longo tempo, como se tentasse encontrar uma explicação para o que acabara de ouvir. Eu mesma estava tentando fazer o mesmo. Duas pessoas, na mesma noite, olhando para as mesmas estrelas e fazendo praticamente o mesmo pedido. O que era isso, senão destino? Ele riu suavemente, quebrando a tensão. Parece que o universo foi bem claro, então, não é? Eu sorri, um sorriso nervoso, mas cheio de uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, senti que as peças finalmente estavam se encaixando. Mas, ao mesmo tempo, uma nova onda de perguntas surgia na minha mente. O que isso significava para nós? Estávamos destinados a algo maior? Ou era apenas mais uma coincidência elaborada do universo? Decidimos sair do café e caminhar um pouco. O ar estava fresco e as ruas estavam calmas, com poucas pessoas ao redor. Enquanto andávamos lado a lado, o silêncio entre nós não era desconfortável. Pelo contrário, havia uma cumplicidade ali, como se ambos estivéssemos absorvendo tudo o que acabara de ser revelado. Você acredita no destino? Perguntei, quebrando o silêncio de forma abrupta, mas com uma curiosidade genuína. Ele olhou para mim com um sorriso pensativo antes de responder. Antes, eu não acreditava, mas agora... Ele fez uma pausa,
olhando para o céu. Acho que é difícil não acreditar, considerando tudo o que aconteceu entre nós. Eu assenti, sentindo o mesmo. Tudo parecia apontar para algo maior, algo que não podíamos controlar. Como se nossas vidas fossem linhas paralelas que finalmente haviam se cruzado no momento certo. O que eu não sabia, no entanto, era que esse encontro, essa conexão inexplicável, era apenas o começo. As estrelas podem ter nos guiado até aqui, mas o que viria depois? Isso era algo que o universo ainda não tinha revelado. A caminhada terminou, e quando nos despedimos, senti uma estranha mistura de emoções. Havia excitação, claro, mas também havia uma leve ansiedade. O que aconteceria a seguir? Estávamos prontos para o que o destino tinha reservado para nós? Eu não sabia. Mas, de uma coisa eu tinha certeza: não importava o que viesse, estávamos juntos nessa jornada. E de alguma forma, isso era o suficiente para mim. Por enquanto,